Seja muito bem-vinda ao 17º dia da nossa jornada aqui pelo livro de Provérbios. E eu já quero começar com uma pergunta para você. Você já percebeu que existem pessoas que entram em um ambiente e trazem paz e já tem outras que parecem levar conflito para onde vão? E não é porque que a vida delas seja mais difícil e nem porque elas enfrentam mais problemas. É porque elas aprenderam ou elas não aprenderam a lidar com o próprio coração, com as próprias emoções. E Provérbios 17 nos convida justamente a olhar para isso. Mais do que falar sobre riqueza, sucesso ou grandes conquistas, Salomão ele nos mostra o valor de uma vida marcada pela paz, pela maturidade e por relacionamentos saudáveis. E isso faz muito sentido quando nós pensamos no contexto em que ele escreveu. Salomão era rei. Todos os dias ele precisava resolver conflitos, ouvir pessoas, tomar decisões e lidar com relacionamentos complexos dentro e fora do palácio. Ele sabia que uma nação não era sustentada apenas por um exército forte ou por riquezas, mas pela sabedoria com que as pessoas viviam umas com as outras. E essa verdade, ela continua atual dentro da nossa casa, dentro da nossa família, da nossa igreja e dos nossos relacionamentos. Então, já no início aqui do versículo 1 diz assim: é melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. E alguns versículos depois, Salomão escreve no versículo 17, que diz assim: o amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Então são dois versículos que conversam entre si, percebe? E os dois falam sobre aquilo que realmente tem valor. O que Provérbios 17 nos ensina. Antes de eu falar para você, eu quero que você imagine duas casas. E nessa primeira casa, ela está cheia, a comida é farta, tudo parece bonito, mas basta alguns minutos para perceber o clima pesado. As pessoas, elas vivem em competição, ninguém escuta ninguém, as palavras machucam, existe tensão o tempo todo. Agora, imagina a outra casa. Talvez a mesa seja mais simples, talvez nem tudo esteja perfeito, mas ali existe respeito, existe acolhimento, existe tranquilidade, existe escuta. E se você pudesse escolher uma delas para viver, qual escolheria? E é exatamente essa comparação que Salomão faz aqui no capítulo 17. Ele está dizendo que a paz vale mais do que qualquer aparência de prosperidade. Porque uma casa, ela não é sustentada pelo que existe sobre a mesa. Ela é sustentada pelo que existe no coração de quem senta à mesa. E outro versículo muito bonito desse capítulo está lá no versículo 3, que diz assim: o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Na época de Salomão, metais preciosos eles eram colocados no fogo para que as impurezas elas viessem à superfície e fossem retiradas. O fogo não destruía o ouro, ele revelava o ouro. Isso também acontece conosco. As dificuldades, elas não criam necessariamente um coração impaciente. Muitas vezes, elas apenas revelam o que já estava ali. Elas mostram onde ainda precisamos crescer. E talvez você tenha passado por uma situação esta semana e pensado: eu não sabia que ainda reagia assim. Talvez Deus tenha permitido que essa situação revelasse algo que Ele deseja. Há um outro provérbio aqui também que chama a atenção. Eu quero ler para você, que vai estar lá em Provérbios 17, 14, que diz assim: começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. Então, imagina uma pequena rachadura em uma barragem. No começo parece algo sem importância. Depois eu resolvo. Não é tão sério assim. Mas se ninguém agir, aquela pequena abertura, ela pode causar um grande estrago. E assim também acontece com muitos conflitos. Às vezes, tudo começa com uma palavra mal interpretada, uma resposta atravessada, um orgulho que não quis pedir perdão, uma conversa que foi adiada. E Provérbios 17 nos ensina
que a mulher sábia, ela não alimenta esses conflitos desnecessários. Ela percebe quando é hora de conversar. Por isso que há a sabedoria, quando é hora de ouvir e principalmente quando é hora de parar antes que a situação cresça. Uma conversa que precisa acontecer, um pedido de perdão, uma mágoa que precisa ser entregue, uma atitude que pode restaurar a paz na sua casa, no seu lar, nos seus relacionamentos, porque a sabedoria ela não elimina todos os conflitos, mas ela nos ensina a não deixar que eles dominem o nosso coração. E se você pudesse olhar hoje para os seus relacionamentos como Deus olha, existe alguma pequena rachadura que precisa ser cuidada antes que se transforme em algo maior? Converse com o Senhor sobre isso. Eu quero que você fique com essa palavra, que se você está aqui me ouvindo no Spotify, pense em uma pessoa que foi instrumento na sua vida. Depois desse episódio, envie uma mensagem agradecendo por essa pessoa existir. Talvez ela nem imagina o quanto ela fez diferença na sua caminhada. E se você está aqui me assistindo pelo YouTube, eu quero ler a sua mensagem, a sua resposta. Escreva aqui nos comentários o que mais chamou a sua atenção aqui no capítulo de Provérbios 17, nesse episódio. Pode ser um versículo, pode ser uma reflexão, um aprendizado. Eu tenho certeza que o seu comentário ele também vai fortalecer outras pessoas que estão aqui acompanhando essa jornada, que estão aqui juntas, tá bom? E eu quero finalizar esse episódio com uma frase, dizendo para você que a sabedoria, ela não busca vencer discussões, ela busca preservar o que tem valor. Até o próximo Viver em Plenitude com Deus podcast.